Bom dia, querida comunidade! É muito bom nós podermos estar reunidos nessa manhã, ainda que virtualmente, para cultuarmos o nosso Deus. E nessa manhã quero saudá-los com as palavras que se encontram em João 14, 23. Jesus Cristo diz: "Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada." Que nós possamos guardar a palavra de Deus e nela meditarmos todos os dias, sabendo que nós somos a morada de Deus. Amém. Tu és nosso sol de verão em dias de inverno. Tu és a flor primaveril ao findar nosso outono. Tu és a brisa suave em calor escaldante. Tu és em tempos de seca a chuva abundante. A surpresa inesperada, há muito tempo esperada por todos nós. Tu és a força que vem da fraqueza e se faz fortaleza em todos nós. Tu és Deus, nosso Deus, Salvador. A lua que invade noite longa e escura. Tu és a verdade ofuscada que a gente procura. Tu és o silêncio que acalma o mundo agitado. Tu és a força que une o que está separado. A surpresa inesperada, há muito tempo esperada por todos nós. Tu és a força que vem da fraqueza e se faz fortaleza em todos nós. Tu és Deus, nosso Deus, Salvador. Nosso alívio e socorro em meio à amargura. Tu és em momentos de dor nosso alívio e cura. Tu és a trilha aberta em matas selvagens. Tu és a fonte a jorrar em secas pastagens. A surpresa inesperada, há muito tempo esperada por todos nós. Tu és a força que vem da fraqueza e se faz fortaleza em todos nós. Tu és Deus, nosso Deus, Salvador. Tu és a surpresa inesperada, há muito tempo esperada por todos nós. Tu és a força que vem da fraqueza e se faz fortaleza em todos nós. Tu és Deus, nosso Deus, Salvador. Oremos. Senhor Deus, gratidão pelas nossas vidas. Obrigada por tudo que fez e fazes por nós. Obrigada porque Tu tens nos guardado em Tuas mãos e nos preservado a vida. Obrigada, Senhor Deus, pelas nossas famílias. Obrigada por esse tempo em que nós podemos ter mais comunhão com os nossos familiares. Nós te pedimos, Deus, agora vem nos abençoar nesse culto em que cada um de nós se encontra em suas casas, mas ainda assim nós sabemos que pelo Teu Espírito Santo estamos unidos.
a nossa fé em Ti nos faz ser um corpo, uma só igreja, que Te ama, que Te adora e que nessa manhã quer aprender da Tua palavra. Por isso nós Te clamamos, Deus, vem e fala aos nossos corações, às nossas mentes, vem e nos ensina o Teu querer, a Tua vontade para conosco. Vem, Senhor Deus, e mais uma vez nos desafia a sermos fiéis a Ti, Senhor. Ajuda-nos a crer em Ti sem vacilar. Isso nós Te clamamos, em nome de Jesus. Amém. A leitura bíblica prevista para esse domingo é 1 Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 22. Passo a ler. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Enquanto a arca era construída, nela apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. E isto é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Esse texto que o Marcelo acabou de ler faz parte da carta que Pedro envia aos cristãos da Ásia Menor. E Pedro escreve essa carta para animar esses cristãos a testemunharem da sua fé em Jesus Cristo. O tema central dessa carta é o testemunho. Testemunho esse que, segundo Paulo, deve se dar também e, sobretudo, no tempo de aflição, no tempo de sofrimento. Mas, afinal, o que é testemunhar? Testemunhar nada mais é do que relatar, dar o relato acerca de algo que você presenciou. Julgamentos nos tribunais de justiça muitas vezes contam com a ajuda de testemunhas. E sem dúvida o depoimento dessas testemunhas ajuda o júri a tomar uma decisão. Por isso eu te pergunto, você tem testemunhado a sua fé em Jesus Cristo? Se uma pessoa que não crê em Jesus Cristo olha para a sua vida para tomar uma decisão, a decisão de andar com Cristo ou não, que decisão ela tomará? Querendo ou não, nós como seres humanos vivemos observando a vida de outras pessoas e simultaneamente outras pessoas observam a nossa vida. O que Pedro nos convida então nesse texto é, uma vez que nós somos observados, dar um bom testemunho do que é ser uma pessoa cristã, com palavras e também com ações. Nós sabemos que o nosso filme, como cristãos, está meio queimado. Nós somos taxados de pessoas preconceituosas, pessoas não muito inteligentes, pessoas que julgam, que condenam outras pessoas, pessoas hipócritas, enfim, pessoas com uma índole duvidosa. E talvez nesse momento você tenha concordado comigo, pensado, é verdade que nosso filme está meio queimado. E em seguida talvez você tenha pensado, isso é culpa dessas igrejas que vivem pregando que os cristãos devem dar
dinheiro, a igreja devem dar dinheiro para Deus. Ou talvez você tenha pensado na bancada evangélica, na política, mas é preciso ir além e perguntar o que eu tenho feito, que testemunho eu tenho dado, qual a visão que as pessoas não cristãs que me conhecem têm acerca de mim. O que os meus colegas de trabalho podem observar na minha vida e depreender que sou de fato uma pessoa que crê em Jesus e tem um compromisso com Jesus. O que meus parentes que não são cristãos percebem de diferente na minha vida por eu ser cristão. Pedro escreve na sua carta para que os cristãos testemunhem também no tempo de sofrimento, mesmo que isso gere uma perseguição. Até mesmo se crer em Jesus signifique morrer por Jesus. Pela tradição cristã, nós sabemos que Pedro foi morto, crucificado e de cabeça para baixo. Sabemos hoje que ainda há muitos cristãos que sofrem perseguição, que são mortos por confessarem a sua fé em Jesus Cristo. Pelos relatos dos evangelhos, nós sabemos que também os apóstolos foram perseguidos, foram presos, foram surrados, foram torturados. E mesmo assim, eles não deixaram de confessar a sua fé em Jesus, não deixaram de testemunhar. É inegável que nós vivemos em uma realidade muito diferente da dos apóstolos e das pessoas que sofrem perseguição nos dias de hoje. Talvez nós até tenhamos perseguição, mas de um modo diferente. Ninguém vai nos matar, ninguém nos ameaça de morte por nós dizermos que cremos em Jesus Cristo. Anos atrás eu lembro de ter lido uma pergunta, e essa pergunta impactou a minha vida e me fez refletir. A pergunta era a seguinte: se hoje alguém resolvesse investigar a sua vida para descobrir se és ou não uma pessoa cristã, encontraria provas disso? Nessa manhã eu quero te convidar a fazer essa pergunta para ti mesmo. Se alguém precisasse encontrar provas de que eu sou uma pessoa cristã, encontraria provas disso? Nosso exemplo, assim como aponta Pedro em nosso texto, é Jesus Cristo. Jesus Cristo sofreu por testemunhar o seu amor pelo Pai e o seu amor pela humanidade. Jesus sofreu por fazer o bem. Jesus sofreu por nós, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Jesus Cristo morreu na cruz por amor a nós. Então nós podemos nos perguntar, e nós? Estaríamos dispostos a morrer por amor a Jesus Cristo? Jesus Cristo, como sabemos, depois de ser morto, foi ressurreto pelo seu Pai e foi glorificado, foi exaltado. Ele é o nome que está acima de todo nome e é nele que nós podemos colocar a nossa esperança. Pedro nos convida a estarmos sempre preparados para responder a qualquer pessoa que nos pedir a razão da esperança que há em nós. Que nós estamos em um momento em que muitas pessoas têm buscado conhecer qual é a esperança do povo cristão. Nos tempos de sofrimento, é o tempo em que nós mais somos observados como pessoas cristãs. As pessoas têm curiosidade para saber como nós lidamos com o sofrimento. Que nós possamos dar um bom testemunho, falando da nossa esperança em Jesus Cristo e também tendo atitudes de amor para com os nossos próximos. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor,
o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Oremos. Senhor Deus, obrigada porque nós sabemos que nessa manhã fomos inundados pelo Teu Espírito Santo. Obrigada porque Tu nos conduziu nesse culto, Senhor, nos fazendo ser um, embora distantes. Obrigada pela Tua palavra, Senhor. Obrigada porque Tu nos desafia a testemunharmos da nossa fé em Ti. Nós Te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes sabemos que deixamos de testemunhar a nossa fé em Ti. Deixamos, Senhor Deus, de anunciar o Teu santo Evangelho, que um dia nos tocou e transformou as nossas vidas. Obrigada porque nós sabemos, Deus, que um dia o Senhor morreu por nós numa cruz, para nos dar vida, para nos dar liberdade. Ajuda-nos, Deus, a também anunciarmos essa palavra que nos transformou, que nos impactou, que nos fez nos arrependermos de uma vida de pecado e buscarmos andar contigo, andar com Teu Filho Jesus Cristo. Nós, por isso, Te pedimos, Deus, usa-nos como Teus servos, ensina-nos, Deus, a como Te servir conforme o Teu querer, conforme o Teu agrado. Coloca, Senhor Deus, em nossas vidas pessoas para amarmos, pessoas para ensinarmos o Teu santo Evangelho. Te pedimos, Deus, nos dá a oportunidade de Te servir em amor, por gratidão a tudo aquilo que o Senhor já fizeste por nós. Nós também Te clamamos, Deus, que Tu tenhas misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Deus, do nosso mundo, da nossa nação, que agora sofre, Senhor, pela doença do coronavírus, por esse vírus que tem ceifado tantas vidas e trazido luto a tantas famílias. Te pedimos, Deus, seja com essas pessoas que estão sofrendo, que estão enlutadas, outras doentes, acamadas, muitas também, Senhor Deus, se sentindo sozinhas, tendo momentos tristes de solidão. Que Tu possas, Deus, estar com cada uma dessas pessoas. Usa-nos, Deus, como Teus instrumentos, a levarmos também uma palavra de esperança. Ajuda-nos, Deus, a proclamarmos a Tua esperança, a falarmos da esperança que temos em Ti, em Teu Filho Jesus Cristo, pelas Tuas promessas a nós. Ensina-nos, Deus, a ser sal e luz nesse contexto caótico. Também clamamos, Deus, pelos nossos governantes, Deus, que Tu possas dar a eles sabedoria e discernimento. Em nome de Jesus. Amém. Cuida bem, Senhor.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz, hoje e sempre. Amém. Nós possamos ir e testemunharmos da nossa fé em Jesus Cristo. Amém.